Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Me Dá um Sorriso. Sim, aqui nós falamos de saúde, bem-estar, odontologia, carreira, enfim, estamos aqui no nosso encontro, no nosso momento de transformação, para falarmos de transformação, de saúde. Vamos falar sobre tudo aquilo que pode melhorar a nossa vida. E hoje eu não vou estar sozinha. Hoje eu trouxe uma super convidada que é uma pessoa assim. Eu falei para vocês, né, no início, que eu ia trazer aqui para os episódios também pessoas que transformam a minha vida, que transformaram minha carreira, que estão comigo. Então hoje eu trouxe para falar com vocês a doutora Isabela. Olá. A doutora Isabela, ela é endodontista, ela é endodontista lá na Ceodontistética, minha clínica. E eu trouxe ela aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre carreira, saúde, bem-estar, todos esses assuntos. Então, muito bem-vinda, Bela. Obrigada por ter vindo e aceito o convite. Obrigada. É uma honra estar aqui hoje com você, Carol. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu trabalho já com a Carol, a gente estava até comentando isso hoje, já tem quase 2 anos já que a gente está junta, né, nessa parceria. E é uma honra mesmo trabalhar com você, eu adoro. É um clima, assim, quem vai lá no consultório sabe que é um clima muito gostoso, né, de estar lá. E obrigada por apoiar, né? Elas apoiam todas as minhas ideias, né? Mirabolantes. E aí abraçaram essa causa, a doutora Isabela abraçou essa causa. Sim. E hoje ela está aqui para conversar com a gente. Certeza. Então, se apresente um pouquinho mais, conte quem é a doutora Isabela, com esse sotaque delicioso que a gente adora. O sotaque já entrega, né? Que eu não sou daqui, de São Paulo, mas... Prazer, meu nome é Isabela, eu sou de Belo Horizonte, tô morando aqui em São Paulo, já tem... Eu olho para que câmera, Igor? Eu tô meio perdida. Tá. Eu sou de Belo Horizonte e eu moro em São Paulo já vai fazer 6 anos, desde 2019 que eu tô aqui. E eu formei lá em Belo Horizonte, terminei minha graduação de odontologia em 2018. E desde então surgiu a ideia de vir morar aqui em São Paulo, porque, assim, primeiramente eu sempre gostei muito de São Paulo, né? Eu vejo, assim, que é uma cidade que tudo gira, que tudo acontece, não para. E sempre que tinha congresso de odontologia, na época da graduação, eu já ia bastante atrás, né, de informações ali da nossa área, para até já estar mais atualizada ainda, né, porque eu formei na PUC, lá de Minas. Isso. Em BH mesmo? Em BH mesmo. PUC é lá. Não, é ótimo lá, só que, assim, os professores, eles são professores mais idade, então, assim, a gente sempre tem que buscar ali atualizar. Então, eu sempre vim aqui para os congressos aqui em São Paulo. Então, assim, eu sempre vi que aqui o mercado era melhor, né? Cursos sempre aconteciam aqui. Então, eu resolvi mudar para cá. Pra São Paulo. Isso. Gostou de São Paulo? Gostei, abracei a cidade. No início foi bem complicado, né? Assim, eu acho que todo mundo que vem para São Paulo, assim, sem ter um amparo, assim, muito familiar, é muito difícil no início, mas é uma cidade que realmente, assim, tem oportunidade para todo mundo. Né? Então, e aí eu vim em 2019 para cá, fiz um aperfeiçoamento na USP de endodontia. Por incrível que pareça, foi uma área, assim, que eu tinha certeza que eu não ia seguir quando eu fiz esse aperfeiçoamento. Sério, Isabela? Sério. Porque essa é uma pergunta, né? Porque muitos dentistas não gostam de endodontia, né? Exato. Bom, para quem não sabe o que é endodontia, endodontia é o tão conhecido tratamento de canal. Exatamente. Né? Mas depois a gente entra nessa parte, né? Só para contextualizar. E eu acredito, assim, que foi a forma que o curso foi passado, foi um curso que era... O aperfeiçoamento, para quem não sabe, é um curso que não é uma especialização, mas é um curso mais rápido. rápido.
E eles passaram pra gente, né? Então, assim, eles meio que jogaram bastante ali, informações muito rápidas. Então, não deu para absorver tanta coisa. Além disso, também, quando a gente sai da graduação, a gente não sai com a mesma maturidade, né? E a mesma experiência de mercado de trabalho, igual depois de uns 2 anos que a gente já está ali, de fato, atuando, né? Então, acabou que eu acho que eu não aproveitei tanto esse curso. Chegou em 2020, pandemia, o pessoal só estava saindo de casa para poder fazer canal quando estava com dor. Então, eu tive que pegar e voltar ali para a área, né? Então, eu comecei a fazer bastante canal e aí fui pegando gosto. Até que em 2021 eu especializei na área, né? Comecei minha especialização. Fiz por 2 anos na São Leopoldo, Mandique, que eu amei. Muito bom. Que legal, foi, né? assim, uma virada de chave mesmo na área, né, da odontologia para mim, assim, foi muito bom. E desde então eu tô aqui. E na faculdade a gente tem acesso, né, assim, na especialização, Sim. a técnicas mais modernas, né? Com certeza. A trabalhos científicos. O que te chamou mais atenção ali na especialização? Então, na especialização foi muito tecnologia. Foi quando eu tive o primeiro contato com a microscopia. Então, assim, eu comecei a enxergar a endodontia com outros olhos. Então, quando a gente tem acesso à magnitude ali de ampliação mesmo ali para poder enxergar melhor, porque querendo ou não, quando a gente enxerga melhor, a gente faz melhor as coisas, né? Então, foi, assim, incrível. Eles passaram várias técnicas que eu tinha muita dúvida. Como eu já fazia endodontia, mas eu não tinha a especialidade, então eu pensei assim, eu falei, eu vou tentar otimizar e buscar o máximo de coisas que eu tenho dúvida no meu cotidiano, na prática clínica. Então, assim, eu acho que eu comecei muito a ir atrás de, por exemplo, cirurgia paraendodôntica. Eu ia atrás de um paciente de triagem que precisaria fazer para conseguir aproveitar o máximo da especialização mesmo. Então, acredito que foi isso, né? Essas técnicas que eu não tinha coragem na época de mexer antes da especialização. Então, eu fui muito atrás disso, dentes calcificados, eu tinha muita dificuldade com dente calcificado, então, sempre que aparecia na triagem um paciente com dente que tenha calcificação, eu já ia atrás, nossa, deixa eu atender criança, às vezes sofreu um trauma, eu queria, então, o que eu acho que é a parte mais difícil na endodontia, eu tentava ir atrás. Que é a parte do especialista do mesmo, especialista. né? Porque o tratamento de canal, a gente até aprende na faculdade, né? Mas não essa outra parte que aí realmente é mais para um especialista, né? Esses tratamentos que envolvem cirurgia, né? Dentes mais complicados que esse tipo de dente calcificado, né? Olha, gente, dentista, a gente já entrou no papo de odonto e esse papo já era para ir um pouquinho mais depois da conversa, né? Acaba Primeiro a gente queria saber da doutora Isabela, né? Quem é, mas voltando um pouquinho, o que você gosta de fazer, assim, aqui em São Paulo, que a gente estava falando de São Paulo? Vamos voltar agora a parte Isabela não dentista, né? Isabela pessoa normal. Mas o que eu gosto muito de fazer aqui em São Paulo, que eu acho que é uma válvula mesmo de escape, até da cidade, né? Porque a cidade... Aqui acaba que a gente vive no automático. Eu falo que São Paulo, assim, você vem pra cá, é foco em trabalho... Você vê as pessoas correndo o tempo todo, andando rápido no metrô. Eu lembro que a primeira vez que eu vim pra cá, que eu fui no metrô aqui, eu via todo mundo andando, ninguém olha pra cara do outro. Olhando pro relógio, correndo. Nossa, olhando, correndo. Aí tinha a escada rolante, que eu não sabia do lado da esquerda, que você tem que deixar. Passagem, e aí eu via todo mundo com raiva. O que você tá fazendo na esquerda? Aí depois que você vai entendendo, pegando ali, né? A dinâmica da cidade, dinâmica. Né? Mas, assim, o que eu acho que me ajuda muito, que eu sempre, direto, assim, eu tô fazendo algum exercício físico. Eu gosto muito de academia, gosto de correr. Legal. Não sou maratonista, de jeito nenhum, tô longe disso, mas gosto de fazer yoga,
Me ajuda Ai, que muito. gostoso. Também eu tô fazendo luta, às vezes. Então, assim, tudo que Sempre de esporte, atividade física. atividade física me Ai, que ajuda bom, né? muito. E isso contribui para a nossa profissão, né? Exato. Porque além da odontologia, a Uhum. gente trabalha sentado, a gente trabalha com uma É, posição que não é favorável, né? sim, Então, a atividade física é maravilhosa, super importante, né? Para a gente conseguir trabalhar bem, com né? certeza. Manter o nosso corpo saudável, né? Não, é A incrível. atividade física equilibra bastante. Muito. E assim, eu falo que a endodontia, que essa minha área, ela é uma área que no início me dava muita ansiedade. Era uma área que eu Ah, ficava assim, quando a gente não tem tanta segurança no início, eu sempre ficava, nossa, será que no dia seguinte o paciente vai ficar com dor? Será que deu tudo certo? uhum. Então, assim, me gerava uma ansiedade. Às vezes, no dia seguinte, eu ia ter que atender certo caso. Então, eu já ficava com bruxismo, né? Que apertamento. É. E é uma coisa que depois, ao longo dos anos, você vai tendo mais experiência, você tem mais o domínio. Então, você É. tem mais segurança, né? Aham. Então, hoje em dia, já não me dá essa Esse estresse, ansiedade, essa esse estresse. ansiedade, né? Então, assim, com essa prática, né, de colocar a prática dos exercícios, também o yoga, às vezes, eu medito também, me ajuda muito. Então, Ah, assim, é o que me meditação, né? controla muito na minha questão da ansiedade, né? Às vezes, a gente faz vários procedimentos num dia, às vezes tem uma cirurgia parendodôntica, alguma coisa que é um pouquinho mais difícil. E acaba que a gente fica um pouco mais estressado, né? É. Porque, querendo ou não, o canal, ele é uma área que, se você não fizer, né, bem feita, pode dar um problema muito grande para o paciente de saúde. Então, é uma área que você tá mexendo com a saúde da pessoa. Sim. Então, assim, E você sabe que eu vi um estudo falando que a profissão de dentista é uma das mais estressantes? Chega a comparar ali com controlador de voo. nossa, É uma das profissões mais estressantes. eu imagino. E esses dias até um paciente comentou comigo, né? Ele falou assim, terminou o atendimento, ele falou assim, nossa, doutora, eu estava aqui pensando, né? Odontologia, às vezes a gente acha que é caro, mas não é. Até, não tem nem valor, ele falou, o tratamento que vocês fazem. Porque olha só, você está aqui dentro da minha boca, mexendo na minha saliva, eu tô com a boca toda inclinada, Sim, né? E eu tava aqui bastante. pensando, e imagina o endodontista, que além de tudo isso, ainda está tratando lá dentro do canal ainda do paciente, que é uma área que a gente no praticamente escuro, não né? enxerga, é mais no No tato. tato. Hoje em dia, com a magnificação, né? Com lentes de Ajuda aumento, muito, microscópio, ajuda muito, mas Sim. é um estresse a mais ainda, né? É A bastante. gente trabalhar numa área ali muito pequena, muito restrita, muito focada, que a Sim. gente tem que ter, né, uma habilidade manual Sim. extrema, um controle, né? Então, é muito isso mesmo que você falou. Porque a endodontia, ela é uma área realmente que você trabalha totalmente no escuro. Você não enxerga como que tá o conduto ali, o canal, né, da pessoa. Então, é muito isso, assim. É uma área, por isso que eu acredito que muitos dentistas não gostam mesmo dessa área, por conta disso. Que é muito minuciosa, é muito, né, assim, você tem que ter o tato mesmo. Então, eu acredito que seja muito por conta disso. Mas, assim, além, né, de fazer exercício, yoga, meditação, eu também, às vezes, eu leio para poder me ajudar também. Então, eu tenho um pouco desse hábito de leitura. Ler fora de odonto, Fora né? de A gente lê odonto. muito artigo, livros, Fora de né? odonto. Mas leitura, o que você gosta, assim, de literatura? Eu gosto fora muito da odonto? dessas... então, é o que eu acho que tá muito na moda, né, também. Mas eu gosto muito dessas de tipo, autoajuda, assim, de mercado de trabalho, né? Desenvolvimento pessoal. Mindset, né? Mindset, essas bem coisas legal. que eu acho que ajudam muito, né? E também, assim, final de semana, vejo amigo, vira e mexe, eu vou para Belo Horizonte, ver minha família, né? Meus pais. Você é filha única? Sou filha única. Olha! Mas não sou mimada, igual eu acho. Por mais que seja filha única.
E seus pais, eles moram em BH Eles mesmo? moram em BH. Sempre moraram em BH. Meu pai, ele é de Belo Horizonte, minha mãe, ela é do sul de Minas. É um interior, assim, que chama Cristais, eu acredito que ninguém deve conhecer. Mas é um interior, assim, Se tiver alguém aqui assistindo a gente que é de Cristais... Cristais, dá um alô aí. Dá um alô. Mas, assim, sul de Minas, é uma cidade que hoje eu acho que tá um pouquinho maior, mas tinha uns 8 mil habitantes na época, assim. Acredito que agora pode ser que tenha uns 10. Cresceu um pouco, uns 2 mil habitantes. Mas, assim, então, assim, só que minha mãe foi muito nova para Belo Horizonte, entendeu? Tá. Foi tentar a vida lá, e aí ela conheceu meu pai. Então, assim, eu falo que eu sou uma mistura dos dois, assim. Meu pai, ele é muito... Os dois, assim, primeiro que os dois falam bastante. Então, acho que isso eu puxei um pouco. Eu gosto um pouco de falar, não sei se você percebeu, né, Carol? Eu te conheço, né? Conhece. Mas, e força de vontade, eu sempre acompanhei meu pai, assim, ele muito correndo atrás de tudo. Então, e ele sempre me passava muito essa ideia que, assim, eu acho maravilhosa, que desde pequena ele falava, Isabela, nunca dependa de ninguém. Sempre corra atrás dos seus objetivos, do que você quer, dos seus sonhos. Não dependa de homem para nada. Então, ele sempre me passou isso. Então, eu cresci com isso. E eu acho que eu levei isso depois, assim, principalmente nessa trajetória aqui em São Paulo. Então, eu sempre busquei ali, já, igual a gente estava comentando, né? Eu já trabalhei em lugares, assim... É isso que eu ia te perguntar. Como que foi, assim, o início da sua carreira? Agora, até uma dica para quem está começando, né? Quem quer seguir aí na área de endodontista. né? Como que é? Vamos falar com o pessoal que está se formando, né? Vamos. Como que é a carreira do endodontista, né? Como que você começou? Se formou... Trabalhou em alguns consultórios, depois decidiu a endo. Como que começa a trabalhar com endo? Olha, eu, assim, se eu Fala um pudesse pouco dar da sua uma dica experiência. para quem é recém-formado, é não entrar de cara na especialização, no primeiro ano, tá? Essa seria, pelo menos comigo, hoje em dia eu entendo que foi necessário, assim. Porque que acontece? Quando eu fiz minha graduação, a integrada, né, que é uma matéria que a gente tem na faculdade que envolve todas as áreas da odontologia. Então, é como se fosse um clínico geral, né? Que a gente chama de clínica integrada. Isso. E chegava, assim, o que viesse ali, você tinha que atender. Então, acabava que, assim, a maioria dos pacientes que eu atendia eram pacientes de canal. Precisavam de tratamento de canal. Então, eu atraía a endodontia já na graduação. Então, já começou por isso. Depois, a endo te escolheu, então. Me escolheu, exatamente. Então, assim, na época, o meu TCC da graduação foi dessa área. Eu também comecei a puxar matérias extracurriculares também. Então, assim, urgências. Já na faculdade. Já fui sentindo um viés para endodontia. Sim, a prótese, assim, eu já sabia que eu não queria. Não, eu falei, meu Deus, não dá. Eu lembro que é para fazer uma PPR, que é, né, essas que o pessoal chama de ROTE, a prótese removível. Era 6 meses para fazer uma, né? Então, assim, eu falava, não aguento. Eu ia, assim, casar com o paciente, eu já ficava assim, não gosto de casar com o paciente. Então, nisso, chegou em 2019, né? Eu falei, eu vou fazer um aperfeiçoamento para ver se é isso mesmo que eu quero. Não vou fazer esse investimento de especialização. E vou fazer esse aperfeiçoamento. Aí faço esse curso, se eu ver que é isso mesmo, ótimo. E muitas pessoas, muitos colegas meus, né, de graduação, eles já foram de cara para especialização. E acabou que, assim, eu vi que eles não aproveitaram tanto quanto eu aproveitei indo 2 anos depois. Então, assim, no início, era uma coisa que me pegava muito. Que eu falava assim, gente, 2020, eles já vão estar especialistas e eu clínico geral. E, assim, no início da profissão, o clínico geral é sofrido, gente. É muito sofrido. Assim, claro que se você não tem já família na área, por exemplo, meus pais não tem nada a ver com a área.
né? Então, eu meio que caí de paraquedas mesmo na odontologia. Então, acabou que eu tive ali que correr muito mais, né? Claro, não desmerecendo cada, né, trajetória de cada pessoa. Mas, assim, eu tive que correr muito mais uma pessoa que já saiu da graduação com consultório. Ele toma, seu consultório tá aqui já montado. Mas mesmo assim, eu também, na minha época, tive colegas que tiveram essa experiência, se formaram e já tiveram, a família conseguiu, né, investir ali no consultório, na profissão. Sim. Mas acho que mesmo assim, foi até o que eu falei, acho que no outro episódio, quando a gente se forma, e eu percebi isso, quando eu me formei, eu já percebi, nossa, esse é o início da minha formação, na verdade. O diploma é o início da formação, porque a gente se forma praticamente com o básico, né? Aí, a partir dali é que a gente vai se direcionar. Então, ainda tem muito estudo ainda, né? Após a gente se formar. É o início. É o início, da formação. exatamente. Então, quem está se formando, né, precisa abaixar a ansiedade, né? Começar a trabalhar, né? Mas assim, também sem se expor muito, né? Porque a gente ainda não tem essa bagagem para desenvolver tratamentos e planejamentos, né? É muito legal trabalhar com uma equipe que tenha profissionais mais experientes, né? Para a gente já vai trabalhando, já vai aprendendo também. É o diferencial da AC, né? Exatamente. Falei até sem pensar nisso, eu tava pensando mas na realmente que é né? bem o diferencial lá. Né? A gente ter outros com profissionais certeza. que a gente possa dividir e ir aprendendo, né? Não, e realmente, assim, no início é muito complicado. Eu falo que eu acho que a maioria, assim, passou por uma clínica popular, né? Então, assim, quem passou sabe o tanto que é complicado ali trabalhar em clínica popular. Assim, o dentista é totalmente desvalorizado. E, assim, você atende 20, 30, às vezes até 30 pacientes no dia, né? Então, é bem complicado. Mas, assim, a gente sempre tem que olhar pelo lado positivo, eu acho, assim. Porque eu saí muito crua naquela parte de vendas, de conversar com o paciente. E hoje em dia o dentista, ele tem que vender, né? Então, assim, era uma coisa que antigamente não tinha. Eu acredito que antigamente, fala com a recepcionista, né? Aí a recepcionista meio que passava os valores, negociava. E hoje em dia o dentista, ele tem que saber. Isso a gente não aprende na faculdade, né? Então... Essa também é uma questão que a gente tem que também aprender a se desenvolver, né? Com certeza. Porque a gente aprende, e eu também não condeno, sabe? Porque eu acho que na faculdade a gente está ali para aprender odontologia. Exato. A gente aprende a tratar, porque já é uma faculdade tão extensa, são tantas coisas. Né? Se a gente ainda for entrar nesse outro contexto de vendas, empreendedorismo, gestão, aí não... Sim, a gente complicado. Não se forma nunca, né? Não, mas assim, eu acho que eu não sabia nem conversar com o paciente. Entendeu? Então era um negócio que eu tava, parece que eu tava perdida, tipo, soltou assim da faculdade, porque na PUC, o estágio lá que a gente tinha era com o SUS. Então, eu fiz estágio 2 anos no SUS. E no SUS, você não precisa negociar, você não precisa passar valor nem nada, né? Porque nem paciente... se fala de valor, né? Entendeu? Então, assim, eu tive o meu contato fora de consultório, como era era integral a faculdade, então, meu contato era com o SUS. Então, eu saí muito sem saber até valor de procedimento. Então, assim, no início foi bem complicado essa parte também. Mas, assim, a gente vai aprendendo, né, dia após dia. E eu acredito que... porque, assim, clínica popular, se você não sabe fazer o procedimento, você é meio que obrigado ali a atender. Entendeu? É bem desse jeito. Então, a gente acaba pegando prática. Às vezes, um dentista tem mais experiência com outra coisa, ele vem, te ajuda. Então, acho que esse primeiro ano, tendo experiência no cotidiano, assim, clínico mesmo, na prática, é crucial mesmo para você ver o que você quer ali para sua vida, né? Assim, de fato. O que você quer, você tem mais afinidade. Então, acho que nesse primeiro ano foi mais ou menos isso. Aí chegou em 2020, né, a pandemia, aí que eu tive, de fato, certeza que era endodontia. Porque para mim era muito legal, assim, na parte de ver quando o paciente chegava, assim, nossa, eu tô com muita dor, né?
E aí, depois você tirar a dor do paciente, para mim era muito satisfatório isso, entendeu? Então, foi uma coisa que foi me levando muito à endodontia. E eu acho que quem quer seguir essa área, mais que falem muito mal da endodontia, os dentistas, é uma área que, assim, é muito boa, é muito legal. É uma área que tem eu acho uma área muito bonita, por mais, assim, que a quem faz, né, que vê, assim, por exemplo, o paciente, ele não tem a noção do tão bonita que é a endodontia. Porque é uma área que ela traz osso de volta, né? Então, ela faz uma reparação de osso. Às vezes, é a última área antes de você extrair um dente, por exemplo. Então, é a última área ali da odontologia que te faz ainda manter seu dente na boca. E manter um dente na boca. Então, assim, é muito satisfatória. Para mim, assim, a endodontia. Eu acho que eu me encontrei mesmo. Salva um órgão, né? Porque muita gente não tem essa noção que o dente é um órgão do corpo humano, né? Então, às vezes, até por conta, né, de antigamente a gente não ter recursos na odontologia, então era muito comum a prática de se extrair um dente, né? Era muito comum. Mas a gente precisa ter essa consciência de que o dente é um órgão do corpo humano. Ninguém pede para extrair um órgão do corpo humano. Né? A não ser o dente. É complicado. Isso, né? Então, cabe a gente orientar o paciente, né? E tentar mesmo preservar o órgão, né? O seu órgão. Que nada vai ser mais biocompatível com o seu corpo do que um órgão saudável. Com certeza. Um órgão saudável. Se o órgão está doente, está com inflamação, precisa ser tratado, né? Com certeza. E assim, eu até brinco, porque tem muito essa cultura ainda. A gente vê bastante, principalmente de pacientes mais velhos ali, mais de idade. Que realmente, antigamente, era muito comum. Principalmente norte ali, norte, nordeste, norte de Minas ali. Era muito comum. Às vezes o paciente ele não tinha tanta informação, não tinha tanto acesso, né? E chegavam e era o que tinha, né? E era o que tinha. Às vezes estava com uma cárie, às vezes nem era um canal. E aí já extraía um dente. Então, assim, eu fico muito triste quando o paciente ele chega, eu não quero nem tentar fazer canal, quero já extrair. Então, eu falo assim, se seu dedo estiver machucado, inflamado, alguma coisa, você quer extrair seu dedo também? Porque é uma parte do seu corpo, é um órgão. Aí o paciente, não, mas usar esse dente não vai fazer falta. Tá lá no fundo. Então, isso, assim, me dói, assim, bastante, sabe? Assim, eu até falo que é só quem perdeu dente sabe o valor, né? Que faz, o tanto que faz falta um dente na boca. Eu nunca vou esquecer de uma paciente que eu atendi, que ela tinha seus 35 a 40 anos e ela já usava dentadura superior e inferior. Nossa. Ela já tinha perdido todos os dentes da boca. E ela falou, se eu pudesse voltar atrás, assim... eu era criança, meu pai pedia para tirar. E ela falou, já com meus 20 e poucos anos, eu já não tinha nenhum dente na boca. E, assim, isso me doeu muito. Ela me contava, assim, com lágrimas nos olhos mesmo. E ela fala, faz muita falta. É irreversível. Então, assim, realmente, o dente, ele é muito importante. Então, se puder manter um dente, eu falo que muita gente já chega com a cabeça, eu quero fazer um implante. Eu não quero nem tentar o canal. Para mim, não vale a pena, porque se eu fizer o canal, mas o pino, né, a coroa, já dá quase um valor de um implante. E assim, eu falo, olha, se fosse na minha boca, eu tentaria manter o dente o máximo possível, porque nada melhor do que ter seu próprio dente, né? Nada é mais biocompatível, Com certeza. Do que um dente Exato. natural, né? Exato. E agora, em relação aos que você comentou, né, de clínicas populares, né, que muita gente começa trabalhando em clínicas populares, o atendimento, né, porque o que acontece na clínica, o valor é mais baixo, né, então acaba tendo que lotar a agenda ali do profissional para conseguir
conseguir girar a fluxo, clínica, conseguir o fluxo, né? Isso. Acontece que isso daí cai, obviamente, a qualidade, né? Muito. Qualidade de material, qualidade do profissional, que o profissional não tem, como a gente falou, é uma profissão super estressante, com né? certeza. E... eu acho que é um choque de realidade, assim, que quando a gente sai da faculdade, a faculdade, ela te dá tudo muito certinho, né? Os passo a passos, todos muito bonitinhos. Então, eu lembro que quando eu caí numa clínica popular, eu acho que, assim, meu mundo caiu. Assim, eu falei, essa odontologia? É isso a realidade? Não é possível que eu fiquei 5 anos numa faculdade, me matando de estudar. Aprendendo a fazer tudo da maneira correta, oferecendo o melhor para o paciente e ter que me submeter a isso, né? E assim, o canal, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu vi, não tinha isolamento absoluto, né? No que é aquele lençol de borracha que a gente coloca, né? Para poder fazer o tratamento. E aí eu olhei e falei, não é possível. Eu ficava assim, não acredito que é assim. E é até engraçado, assim, engraçado ou trágico, né? Mas assim, a maioria dos pacientes, às vezes, né? Eu estava até comentando com você, eu atendi um paciente ontem que já tinha mais de 10 dentes tratados ali de canal. E na hora que eu tirei o lençol de borracha para poder colocar na boca dele, ele, o que é isso? Aí eu falei, você nunca usou isso? Ele, não. E assim, ele já tinha feito 10 vezes o tratamento. E nenhuma das vezes ele usou. Não foi usado. Então, é uma realidade ainda, né? Assim, você vê que ainda tem muitos profissionais que não fazem a técnica correta. Né? E assim, querendo ou não, a falta só desse lençol já cai drasticamente ali a taxa de sucesso de um tratamento. Né? Essa também é uma dica que eu dou, né, para os recém-formados, de que, assim, onde quer que você esteja trabalhando, dê o seu melhor, né? Exato. Independente mas a clínica não me oferece, leva o material que precisa. Né? Exatamente. E aí, você fazendo da forma correta, fazendo de uma forma honesta para o paciente, de repente o dono da clínica vai ver que dá para inserir, dá para trabalhar de uma forma adequada, né? Mas eu acho que, assim, para a gente não ficar se questionando, não ficar mal, é fazer o seu melhor aonde quer que você esteja. Com certeza, né? Com certeza. E outra coisa também que me lembra agora, os convênios odontológicos, né? Também é um cenário muito parecido, né? Porque o valor que eles repassam para o profissional mal consegue cobrir o custo do material. Que dirá o custo da estrutura e do profissional que está te atendendo. Exatamente. Né? Então, a conta não fecha. Né? Em algum lugar ali está tendo um desequilíbrio. Sim, com certeza. Então, é o que a gente faz lá na clínica. Procedimentos que a gente não pode oferecer um padrão de qualidade adequado, a gente não faz pelo convênio. A gente precisa trabalhar oferecendo o melhor para o paciente. Exatamente. Né? Os melhores materiais, as melhores técnicas, as técnicas como elas precisam ser executadas, né? Um tratamento de canal com isolamento absoluto, cimento, restaurações com material adequado para que tenha uma resistência. Então, a gente precisa também saber o limite. Exatamente. Né? Até onde a gente Eu falo vai. Que às vezes o barato sai caro, né? Isso que é complicado. Mas tem que saber mesmo, porque, assim, muitos dos casos também, em clínica popular e convênio, não usa hoje as ferramentas que a gente tem de tecnologia. Exato. Não acompanhou essa tecnologia. Até por conta do custo, né? Sim. Que, igual você falou, a conta ela não fecha mesmo. E hoje em dia, assim, principalmente os pacientes lá da clínica, né? Os pacientes da clínica, eles querem saber o que está sendo feito. Eles querem saber que material. Eles saem, hoje, não só os da clínica, mas os pacientes saem do consultório com o diagnóstico, eles vão pesquisar para saber, né? Para validar ali no Google, enfim, né? Até no TikTok, normal, tá assim. É normal. A gente também, né? Quando a gente se interessa por um produto ou por um tratamento, a gente vai validar, vai procurar se informar. Então, hoje em dia, as pessoas têm um conhecimento, né? Têm acesso e querem saber o que está sendo feito. Com certeza. Né? Então, por isso,
além, a gente tem que ser transparente, né? Tem que explicar e mostrar que o que a gente está fazendo tem embasamento científico, Com né? certeza. A gente não faz nada de forma aleatória, né? Não, e é muito legal, assim, porque lá, principalmente, né, lá no consultório, a gente sempre tenta deixar o plano de tratamento muito claro. E uma coisa que eu acho muito legal, assim, é ter o controle que tem. A primeira vez que o paciente chega no consultório, ele pisa lá dentro do consultório, a gente sempre pede a radiografia. Isso. Entendeu? E isso é uma coisa que eu acreditava que era bastante comum na maioria, né, dos consultórios, na maioria dos dentistas, sempre solicitavam, né, a radiografia. Porque, assim, se você não tem um exame de imagem, eu acredito que, assim, a avaliação clínica, ela ajuda bastante, Sim. mas ela não fica... Não é decisiva, Exatamente. Né? A gente precisa de exames complementares, Com né? certeza. E isso é muito interessante lá, né, no consultório, que assim, o paciente, ele pisa, a gente já faz o pedido do exame e sempre faz a avaliação clínica. E como a Carol falou também, lá tem profissionais de todas as áreas. Então, acontece, né, de ser algum tipo de tratamento ali que exige 3 áreas. A gente reúne, chama os profissionais de cada área, discute o caso. Então, sempre tudo é muito claro, entendeu? E tendo sempre esse controle, a gente sempre tem esse acompanhamento do paciente, 6 meses, a gente tenta sempre estar com o exame mais atualizado possível, porque, querendo ou não, em 6 meses pode acontecer muita coisa dentro da boca de uma pessoa. Então, a gente sempre está ali para diagnosticar até precocemente, né? Às vezes pode ter alguma coisa que pode evitar virar um canal, por exemplo, e aí a gente já consegue visualizar. Então, é muito legal. Né? A prevenção. Também é um exame preventivo e é um exame que muitas vezes a gente encontra... Né? Quando a gente pede um raio-x, a gente encontra problemas, né? Que às vezes a pessoa, nossa, eu vou todo ano ao dentista e não sabia. Né? Nossa, nunca me pediram isso. Já aconteceu muito, né? Às vezes eu tava no dentista, eu faço 6 meses minha limpeza. Ah, mas você tem radiografia? Acho que a última vez que eu fiz tem 3 anos. Aí eu fico assim, gente, como que pode? Né? Porque é um check-up. Não tem jeito. Um ajuda o outro, né? Então, isso é muito legal lá também do consultório. A gente consegue passar tudo exatamente o que o paciente precisa. Muito interessante isso lá. E tem uma pergunta também que é muito comum, né? Dos pacientes fazerem. E depois que eu tratei o canal, fiz uma restauração e meu dente quebrou. O meu dente ficou fraco porque tratou o canal. Sim. Explica aí para o pessoal o que acontece. Isso é muito comum, né, acontecer. Eu acho que isso aí é uma das primeiras coisas que o paciente fala, eu não vou fazer esse tratamento porque perdi 2 dentes da minha boca depois que eu fiz canal. Então, assim, o que acontece bastante é que sempre sobra pro coitado do canal, primeiramente, né? Mas, assim, o pós-operatório, né, o pós ali canal, da parte do canal, é extremamente importante. Por quê? Primeiro que, assim, o dente, depois que a gente faz o tratamento de canal, é um dente que está desvitalizado, né? Então, ele está desidratado. Então, acaba que ele fica realmente um pouco mais frágil. Ele perde bastante estrutura ali também. Só que, assim, o que vai mandar ali para ter uma longevidade desse dente é o quê? É você fazer uma reabilitação adequada. Então, acontece muito de fazer o canal e botar o curativo, que é um provisório que a gente coloca, para ir para a fase protética, né, ou de reabilitação, uma restauração. O paciente, ele fica, às vezes, 1 ano. Já aconteceu o caso de estar com um provisório por 1 ano. E aí, realmente, o dente não vai aguentar, ele vai quebrar. Então, pós ali é, assim, essencial ter uma boa reabilitação. Então, no caso, tem dentes aí que não é caso de restauração. Aí tem que ir para um pino, para uma coroa. E o paciente, ele não faz isso. Aí ele, eu vou fazer uma restauração porque o pino e a coroa tá muito caro. Só que, às vezes, você vai por essa linha de pensamento, vou fazer esse porque é mais barato. Só que esse barato, às vezes, não vai aguentar.
E esse barato pode sair caro realmente no futuro, pode virar um implante. Então, você Aí perde perdeu todo o trabalho. de prevenção, né? E acontece Porque muito isso. no tratamento de canal, né, Uhum. muitas vezes o dente já foi acometido por uma cárie grande ou uma restauração grande. Então, a estrutura que sobra, né, é uma estrutura frágil para Sim. aguentar uma carga mastigatória, né? Então, Muito. por isso, é muito importante, depois do tratamento de canal, restaurar, recuperar o dente com uma restauração que aguente uma carga mastigatória de um molar, Com que é um dente de certeza. fundo, ou de um pré-molar, um dente que receba mais impacto, né? Sim. Por isso que a gente indica um pino, uma coroa, em Exatamente. porcelana ou um material feito em laboratório com que tenha uma resistência maior. Aí sim, né? Isso. A gente consegue ter uma longevidade maior aí do aí dente, o né? dente Com ele equilíbrio, dura, com ajuste exatamente. oclusal, né? Porque é muito importante ali depois do tratamento de canal é ver qual é a força que está incidindo sobre aquele dente, Exato. né? Equilibrando essa força, os dentes estando saudável, a gente vai conseguir manter Com esse dente aí certeza. por um longo tempo, né? Porque eu Com sempre certeza. falo com os pacientes, eu falo, olha, eu quero envelhecer junto com vocês. Uhum. Então, e eu quero que esteja todo mundo velhinho mastigando. Porque hoje em dia a nossa expectativa de vida é alta. Aumentou né? bastante. Então, eu brinco também com as crianças, eu falo, olha, esse dentinho vai ter que estar na sua boca, esse permanente, até você vai ter que mostrar para seus netos. Então, a gente tem que cuidar desde já. Não, e isso né? que você falou é muito engraçado, assim, porque realmente a expectativa de vida, ela aumentou muito. Então, cada vez mais está chegando dentes. Para eu tratar endodonticamente, eu acho que né, o endodontista ele não gostou tanto, que aumentou, né? Que o pessoal tá mantendo mais tempo na boca o dente. Porque tá tendo caso de eu tratar dente de, né, fazer canal em pessoas de 90 anos. E assim, para quem não sabe, né, o dente, quanto mais velho a gente vai ficando, o dente ele vai ficando mais difícil de fazer um canal, tá? Primeiro que o idoso ele não aguenta muito tempo ali com a boca aberta. Já dificulta um pouco isso. Ele já não tem aquela força para ficar com a... Então, já fica tremendo. É mais difícil ali também. Segundo que o canal, né? Ali a parte de dentro onde a gente desce com aquela lima, ele vai calcificando ao longo dos anos. Então, pro endodontista, essa notícia aí é horrível, terrível, porque dificulta muito. Mas a boa notícia é que é outro assunto que é entrado as tecnologias. Sim. Como estão as tecnologias na endodontia? O que mais te atrai? O que te brilha seus olhos aí na tecnologia? Quais as tecnologias que você usa? Sim, eu falo que, assim, a gente realmente não pode ficar parado, né? A odontologia, ela tá cada vez mais modernizando e a gente tem que acompanhar, como tudo na odonto. Então, assim, eu fiz um curso, né? Inclusive com a Camila Freitas, o Vinícius, eles são lá de Belo Horizonte, da Slice, de uma radiologia de lá, muito legal. E, assim, esse curso, por que eu já falei? Não, gente, eu preciso fazer esse curso. Muito por conta disso. Então, eu vi que cada vez mais estava tendo mais dentes com calcificação. E, inclusive, pacientes jovens. Porque hoje está todo mundo com bruxismo. O bruxismo ali, ele tá fazendo com que pessoas de 30, 40 anos tenham dentes de idosos. Então, tá começando a ter muita gente com dente calcificado. Eu falei, não, tá ficando muito difícil. E, assim, a microscopia, ela veio para ajudar na questão da calcificação. Só que a gente sabe que a realidade, né, da microscopia não é em todo lugar que você vai ter um microscópio. E eu trabalho daquela forma que hoje a gente chama de endodelivery, né? Que o endodelivery hoje é você, em vários consultórios, prestar o serviço da endodontia no consultório. Então, tem indicadores, me chamam e eu vou no consultório para fazer o canal. Exatamente. Então, eu falei, o que eu vou fazer? Porque, assim, eu preciso de alguma coisa que facilite. O microscópio não é portátil. Exato, não é portátil, né? Que é um trambolho. Pro outro. Exatamente. Então, assim, eu falei, eu vou fazer alguma coisa que me permita
conseguir fazer tratamentos de dentes com essa, né, com essa anatomia aí, com essa dificuldade da calcificação. Então, eu fui atrás da endodontia guiada. A endodontia guiada, o que ela seria? Ela é bem recente, tá? Começaram a fazer endodontia guiada 2017, 2016. Legal. Então, assim, não tem muitos anos, né? Assim, se você for comparar da odontologia em si, não tem muitos anos. E é uma tecnologia que ela ajuda praticamente, no início foi para solucionar casos de calcificação. Depois a gente conseguiu ver que ela ajuda para outras áreas também dentro da endodontia. Então, assim, eu fui atrás da endodontia guiada, que nada mais, nada menos que é uma placa, que você vai numa radiologia, faz uma tomografia, faz o escaneamento, então vai para um software, ele junta tudo ali e ele dá o caminho que você tem que percorrer. Isso. Então, assim, ele já dá mastigado ali para você, né? Então, você coloca a placa na boca do paciente e você já sabe o caminho exato que você vai percorrer ali para poder conseguir quebrar acessar ali essa parte da calcificação. E aí, conseguir onde tem luz no canal. Então, assim, eu fui atrás desse curso, porque eu vejo que não são tantos endodontistas que têm essa área. E foi o tema da sua tese também, E foi o tema da minha tese. Então, eu gostei tanto, né? Eu achei incrível que eu resolvi fazer a minha monografia, né? Da especialização. E foi, assim, muito legal, muito legal. Eu já fiz depois também na prática, né? E eram casos que ninguém queria pegar. O paciente não tinha condições também financeiras para arcar com um tratamento com microscopia. E, assim, deu super certo. Foi super, super legal mesmo. Mais uma tecnologia. Mais uma tecnologia. Além dos rotatórios, Isso, localizador. Do localizador apical. E hoje em dia já é possível fazer tratamento de canal em uma sessão, né? Sim, sim. Isso eram coisas, assim, que muitos pacientes, né? Quando chega o paciente, tem 15 anos que eu fiz esse canal na boca. Mas eu tive que ir 5 vezes fazer o canal. Ainda tá desse jeito? Falo, não, pode ficar tranquilo. Hoje a gente já resolve esse problema. Só que, claro que não são todos os casos, né? Então, assim, depende muito do diagnóstico. Então, assim, 90% dos casos eu faço em sessão única. Mas, claro que tem alguns casos, né? Algum caso que tá necrosado o dente, ou a pessoa chega com abscesso, edema. Aí, não. Mas hoje a tecnologia, ela ajudou muito nisso. Então, a gente tem um motor, né, endodôntico, a gente consegue usar técnicas aí, rotatório, reciprocante, né? E consegue usar o localizador apical. Eu falo que eu não vivo sem o localizador. Na minha época não tinha. A gente tinha que fazer várias radiografias. Por isso que demoravam várias sessões, né? Porque a gente tinha que fazer odontometria, que é medir o comprimento. Fazer a radiografia não dava. Tristeza, desce mais 1 milímetro, desce mais um até... era uma consulta só para odontometria, praticamente. Nossa, tristeza. Dependendo da dificuldade. Né? Não, eu falo que ainda bem que eu sou da geração do rotatório. Moderna da porque eu não sei se eu teria continuado na endodontia se fosse a moda antiga. Porque, nossa, eu falo que assim, imagina o dedo no final do dia. Tinha dedo mais. Ficar rodando a lima o tempo todo. E tem pacientes que eles têm dúvida, às vezes a gente indica o tratamento de canal e o paciente fala, mas eu não tô sentindo dor. Por que eu preciso tratar o canal? Quais são os casos, né, que a gente precisa indicar para tratamento de canal? Porque mais tranquilos. Exato, assim, realmente tem essa crença aí, né? Muita gente chega, mas por que eu preciso fazer? Nunca doeu esse dente, não dói. E assim, cada dente tem um diagnóstico, né, diferente. Então, assim, claro que tem aquele, né, da pulpite, que é aquele caso de dor extrema, principalmente na hora de dormir. Pode tomar analgésico, anti-inflamatório, o que for, que às vezes não passa, não cessa a dor. Mas também tem outros tipos de diagnósticos, né? Então, assim, às vezes tem um caso ali,
né? Um trauma que você bateu o dente, bateu a boca, aí E anos depois ele aparece com uma lesão, né? Que é uma manchinha escura que tem dentro ali na radiografia. E tem uns dentes também que já estão necrosados. Acontece bastante. Tem outros casos, né? Não necessariamente precisa doer. Então, tem muita cárie que às vezes ela está infiltrada ali por tempo. A cárie, querendo ou não, é uma agressão ao tecido pulpar. Então, acaba que, às vezes, silenciosamente, né, que é sem a sintomatologia de dor, o paciente, ele precisa mesmo fazer um canal. Por isso que é importante sempre ter a radiografia, né? fazer esse acompanhamento. Porque o dente, quando ele está necrosado, aí o paciente não sente Não dor sente. mesmo. Aí, realmente. Então, o dente é um dente morto, né? O próprio organismo, ele tenta ali fazer, combater mesmo a infecção. Né? Então, assim, é muito importante fazer o canal e ter esse controle, porque pode ter uma bacteremia, né? Então, às vezes, a bactéria ela pode entrar na corrente sanguínea ali, né? Pode dar uma endocardite, ir pro coração, né? Vai para a cabeça. Então, assim, é muito importante fazer esse controle mesmo. Ter isso aí. Porque essa necrose, né? Essa infecção... É muito importante alertar que são bactérias. Exato. Bactérias que estão ali no seu dente, que estão no seu osso, em contato com a circulação sanguínea e estão sendo espalhadas, né? Aí, por isso que a gente precisa dessa intervenção, remover esse foco de infecção para equilibrar a Exatamente. saúde. Né? Com certeza. E, bom... Mais alguma dica aí para os pacientes? Quer deixar algum recado? Bom, eu acredito assim que, igual a gente comentou, né? A prevenção eu acredito que é a forma mais inteligente de cuidar da saúde bucal. Mas, se puder, né, o máximo possível deixar o dente na boca. Deixem seu dente na boca, não peçam para extrair, porque até mesmo o implante pode ser que não dê certo, pode ter rejeição, né? Então, pode ser ali que você não tem osso suficiente para entrar o implante, você tem alguma estrutura, alguma anatomia aqui que não dá para colocar o implante, pode ter essa rejeição, né? Então, assim, o que a gente... Inclusive, se não tiver um cuidado, porque muitas vezes o paciente, eu vou extrair esse dente e vou pôr o implante. E acabou. Mas tem um outro dente lá do outro lado que precisa tratar o canal também. Exato. E lembra do que a gente falou das bactérias, elas estão em toda a circulação. Isso pode também comprometer a estabilidade do implante. Com certeza. A integração do implante que está lá do outro lado. Sim. O implante, você tem que cuidar também da sua gengiva, tem que passar fio dental. Não é porque é um dente falso, né, que você tem que esquecer ele. Exato. E assim, realmente, a boca ela é um portal de entrada para muitas doenças. Então, assim, não negligencie o dente, tá? O dente, ele pode te causar muitos problemas se você não cuidar. E o canal, ele tá aí para isso. Então, assim, ele vai devolver, além de manter o seu dente na boca, ele vai te devolver função. Então, assim, a mastigação ali, você vai ter o seu dente para mastigar, para falar. Além de, se você perder um dente, pode perder um outro também, que tem um contato. Então, assim, só a mordida, ela bagunça toda, sua oclusão ali, né? Então, a arcada dentária, ela bagunça se você perde um dente. Então... não negligenciem dentes, gente. É muito importante. Sério. Muito, muito importante mesmo. Como está o seu marketing digital? Você é presente aí nas redes sociais? Isso eu sou meio falhada, assim. Sou. Mas o pessoal pode te encontrar no Instagram para tirar algumas dúvidas sobre o tratamento. Eu falo que meu marketing hoje é o boca a boca, assim, né? Porque os consultórios vão me indicando para outros consultórios. Então, é mais ou menos isso. Mas é uma área que eu quero, com certeza, me aprofundar, né? Porque é uma realidade, assim, eu acho que se você não acompanha o marketing digital, né? Você não entra na mídia, porque tinha muito isso, né? Médico, dentista... Ficar em Instagram, vendendo. Tem um pouco ainda, eu acho, esse preconceito. Acho que agora melhorou bastante. Mas, assim, hoje em dia é o que
que o pessoal procura, né? De informação para o Sim. paciente, né? Exato. Quanto mais informação sobre saúde, quanto mais a gente falar, porque é o que eu sempre falo, a gente está falando de saúde. Exato. A gente não está vendendo cigarro, a gente não está vendendo joguinho, que tá tigrinho. na moda de tigrinho, não é? A gente não Exato. está falando de bebida alcoólica, a gente está falando de saúde, né? Exatamente. Então a gente tem que falar com esse sorriso, tem que falar com alegria, tem que falar mesmo para as pessoas compartilharem, para as pessoas, porque a gente está, sim, pensando em saúde, com né? certeza. Então, isso também é um toque, né? Que a gente deixa também para os colegas que estão assistindo. Com certeza. Vamos falar de saúde, né? Vamos encher essa internet de gente boa, gente bem intencionada. Né? Falando de saúde, de bem-estar. Com certeza. Né? Para que mais pessoas recebam esse tipo de informação e não fiquem se distraindo com outras coisas, perdendo dinheiro com outras coisas. Mas, eu acho que realmente, assim, o dentista, ele tem que ter essa cabeça agora, sabe? Entrar mesmo. E é uma coisa que eu tô tentando. Porque, para mim, ainda é um pouco difícil ficar falando em frente de câmeras. Se posicionar e trazer informação de qualidade. Sim. Porque eu vejo que nessa área, né, as pessoas realmente não têm informação, né? Sim, não tem tanta informação. não tem. Porque quem fez a faculdade de odontologia fomos nós, né? Sim, então, nós é que temos que passar a informação. Com certeza. Né? Mas é bem interessante. E também, assim... não acreditar em todo tipo de informação também, né? Porque tem muita desinformação, eu acredito. Desinformação também. Saiu até uma época um médico falando para não fazer tratamentos endodônticos. Eu não sei se você chegou a ver. Médico? Médico. Um médico que só fala asneira, assim, sabe? Mas ele chegou uma época falando, né? Não façam canal, façam implante. Bom, aí e também, ele fazendo né? a propaganda, assim, então, primeiro que nem dentista era, né? Então, é um médico, mas, assim, então, assim, e teve muita gente que comprou a ideia dele. Então, nessa época, os endodontistas ficaram doidos, falaram, meu Deus. Por isso que a gente tem que se posicionar, né? Para o paciente ter acesso às informações, né? E ali confirmar, validar com o seu dentista de confiança, com certeza. Né? E sempre ter duas opiniões, né? Segundas opiniões. Porque acontece muito de um profissional, né? Quem falou, né? Qual é a bagagem dessa pessoa, qual é a intenção dessa pessoa em falar. Com certeza. Em passar essa informação, com né? certeza. Isso mesmo. Mas é isso, o nosso tempo está acabando, infelizmente. Foi muito bom. Mas aí muito quem legal. quiser conhecer melhor a doutora Isabela, tá lá na nossa clínica. Tô lá com a Carol. Tá quem lá, quiser fazer canal. Quem precisar, tiver alguma dor. Com ou certeza. Quem quiser aí. Tô de portas abertas. Realmente fazer um tratamento, né? Aí a gente faz todo um planejamento, faz as radiografias, faz o planejamento e consegue direcionar, né? Com certeza. Ter uma qualidade de vida boa. E assim, lembrando também que a gente faz todos os tipos de tratamento dentro da área da endodontia também. Porque, para quem não sabe, assim, não é só o canal, né? Então, a gente tem o retratamento também, que se precisar refazer o canal, a gente tem esse tratamento. Tem também a questão da endodontia guiada, que é o endoguide, que é esse tipo de canais calcificados. A gente também tem esse tipo de tratamento. Cirurgias paraendodônticas, né? Então, assim, a gente atende todas as áreas dentro da endodontia também. Então, lá o consultório, ele é muito bom, porque... tudo que você precisar, você não precisa sair do consultório. Você tem todas as especialidades. Então, é uma equipe muito legal lá, né? Muito boa. Muito bom mesmo. Estou muito muito feliz. Muito feliz também. Obrigada. Que tá me ajudando Sim. a melhorar a clínica, a me ajudando a oferecer uma odontologia de qualidade. Com certeza. Né? Que é a realização aí de um sonho.
Com certeza. Poder trabalhar com bons profissionais, planejar e ajudar os pacientes, né? Ajudar quem está precisando. Sim, não, e a Carol, eu falo que ela, para todo mundo lá, ela é uma inspiração. Porque ela, assim, a bichinha, ela dá conta de tudo. Vocês precisam ver. E ainda inventa podcast. E ainda inventa podcast. Me dá um sorriso. Mas, assim, ela, o que ela puder, né, se abraça muito. Isso que eu acho muito legal, que se abraça muitos pacientes. Você trata todo mundo como se fosse realmente sua família. Então, eu acho que é por isso que a maioria que vai fica, né? Você não vê o paciente saindo de lá. Isso é muito legal. Bem fiéis mesmo, muito fiéis. Né? De anos, assim. Isso é muito legal. Isso aí. Parabéns também. Obrigada. Obrigada pelo convite também. Adoramos. Vamos ver se a gente já marca uma próxima. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nas redes sociais. Pode mandar para o @doutora Ana Carolina Geraldo. Tem o @ da Clínica Seudonto Estética, o da doutora Isabela. O meu não é muito profissional, sabe? Eu vou melhorar isso. Mas é @Isabela, com S, 2 L's, _, que vocês falam O aqui em São Paulo, né? OSF, mas eu falo O. Então, vamos criar um Instagram de doutora. Temos que criar um Instagram de doutora, da endodontista. Mas tem uns casinhos que eu posto lá direto também. Apesar de não ser focado 100% para isso. Então mas pode me mandar mensagem, sim. Muito obrigada. Obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente. E antes de ir embora, me dá um sorriso. Dá um sorriso aí, vai.